A dor de estar preso em um pesadelo sem fim, sem saber se verá o dia seguinte, é uma realidade que poucos conseguem imaginar. Emily da Marie, Doronstein e Romy Gonen não só enfrentaram esse pesadelo, como sobreviveram a um dos cativeiros mais implacáveis da história recente. Imagine a tensão de ser sequestrado, de viver dia após dia em uma prisão física e mental, longe de tudo o que amamos. Agora, pense em como seria, após 471 dias de sofrimento, ter a chance de respirar novamente o ar da liberdade. O que é ser libertado quando a guerra destrói tudo à sua volta? É possível recuperar a humanidade depois de passar por tamanha crueldade. Este vídeo traz a história de 3 mulheres que se tornaram símbolos de resistência e esperança. Mas o que mais podemos aprender com suas trajetórias? Como o horror de Gaza transformou esses reféns em verdadeiras heroínas, e o que essa experiência tem a nos ensinar sobre nossos próprios desafios diários. Prepare-se para uma jornada de superação, coragem e, claro, sobrevivência. Porque, em um mundo marcado pela guerra, a verdadeira batalha não está apenas nos campos de combate, mas em nossa capacidade de persistir, de resistir, acima de tudo, de nunca perder a esperança. Durante 471 dias, as reféns Emily da Marie, Doronstein e Romy Gonen viveram um pesadelo no cativeiro do Hamas. Esses dias foram marcados pelo medo constante, pela angústia de não saber se o amanhã chegaria. A guerra que Israel enfrentava, com ataques brutais e um ambiente de insegurança, não só afetava os civis, mas também essas 3 mulheres, que se tornaram símbolo de resistência e sobrevivência. Não é fácil imaginar como seria enfrentar essa realidade, ainda mais quando o tempo parece se arrastar e a sensação de desespero cresce. Essas mulheres, vítimas de um conflito sem fim, representam o sofrimento de tantos que, como elas, foram pegos no olho do furacão de uma guerra cruel. As histórias dessas mulheres são um reflexo de como o destino pode mudar em um segundo. Emily, por exemplo, foi baleada na mão e ferida por estilhaços enquanto o conflito tomava conta de Gaza. Doron, por sua vez, enviava mensagens para a família no momento em que terroristas invadiram sua casa. E Romy, que estava no Festival Nova, foi sequestrada após ser baleada. Cada uma delas experimentou a brutalidade de uma guerra que não faz distinção entre as vítimas, transformando um simples dia de celebração ou rotina em um pesadelo inesperado. O processo de libertação dessas mulheres foi marcado por tensão, negociações e muita incerteza. Após dias intermináveis de cativeiro, a Cruz Vermelha teve um papel crucial na transferência delas para as forças israelenses. O momento da entrega foi registrado em um vídeo divulgado pelo Hamas, uma tentativa de propaganda, mas que também mostrou a fragilidade e a esperança por trás daquela libertação. A realidade de Israel em tempos de guerra envolve negociações complicadas e ações que exigem precisão, mas que, ao mesmo tempo, dependem de sorte e condições que muitas vezes estão além do controle de qualquer governo. O que podemos aprender com essa história? Será que estamos prontos para enfrentar nossos próprios desafios, que muitas vezes parecem insuperáveis? Vamos descobrir nos próximos tópicos. A guerra impõe limites ao corpo, à mente e à alma. E Emily da Marie, Doronstein e Romy Gonen foram testemunhas vivas desse impacto. Emily, baleada na mão, sofreu lesões profundas durante o cativeiro. Mas, ao invés de se render, ela usou sua dor como força para resistir. Imagine o que é passar por dias de sofrimento físico, sendo constantemente ameaçada pela morte, mas encontrar a coragem para seguir em frente. É essa resistência que nos ensina uma lição importante. Muitas vezes, a sobrevivência não depende de não sentir dor, mas de como lidamos com ela. Como Emily, todos nós temos a capacidade de encontrar força dentro de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras. Doronstein, por outro lado, teve sua própria forma de resistência silenciosa. Quando os terroristas invadiram sua casa, ele ainda conseguiu enviar mensagens para sua família, mantendo uma linha de comunicação que, mais tarde, seria uma das poucas conexões com o mundo exterior. A habilidade de manter a calma e a clareza mental em situações extremas é algo que poucas pessoas conseguem. Em uma guerra, tudo pode ser imprevisível, mas Doron mostrou que até nos momentos mais aterrorizantes, há uma chance de escolher como reagir. Ele se tornou um exemplo de como, mesmo no caos, é possível agir de maneira estratégica, preservando nossa sanidade e nossas relações.
Já Romy Gonen foi sequestrada após ser baleada no Festival Nova, e sua história revela outra faceta da sobrevivência. A resistência não é só física, mas também emocional. O trauma de ser sequestrada, de viver dias sem saber o que aconteceria a seguir, é algo que poderia quebrar qualquer pessoa. Mas Romy, como tantas outras vítimas de guerra, mostrou que a sobrevivência não se limita a resistir ao corpo, mas também à mente. A guerra exige resiliência emocional. E Romy é um exemplo claro de como, em meio à adversidade, é possível manter a esperança viva, um fio que pode nos salvar, mesmo em nossos momentos mais sombrios. Essas histórias de sobrevivência nos fazem refletir sobre como estamos preparados para enfrentar as adversidades em nossas próprias vidas. Será que temos a coragem de seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem impossíveis? Vamos continuar explorando o impacto da guerra no próximo tópico. O processo de libertação das 3 reféns foi, sem dúvida, uma das fases mais delicadas e difíceis dessa história. Depois de 471 dias de sofrimento, quando a esperança já estava nas margens da escassez, a Cruz Vermelha desempenhou um papel fundamental na mediação do momento mais esperado por todos, a entrega das reféns. Como em qualquer situação envolvendo guerra, a negociação entre os grupos envolvidos, como o Hamas e as autoridades israelenses, exigiu uma grande dose de diplomacia, paciência e, acima de tudo, segurança. É curioso pensar que, no meio de um conflito tão devastador, são esses atos de humanidade, a mediação da Cruz Vermelha, por exemplo, que trazem um fio de esperança. O vídeo divulgado pelo Hamas, mostrando o momento da entrega das reféns, trouxe à tona não só a propaganda do grupo, mas também o alívio visível das 3 mulheres. Após tanto tempo vivendo com medo, incerteza e dor, a simples imagem de seu retorno a Israel foi como um grito de libertação. No entanto, por trás dessa entrega, há uma rede complexa de acordos e negociações que envolvem questões políticas e militares. A guerra pode ser brutal, mas também há espaço para ações que, embora pequenas no contexto do conflito, têm um grande impacto na vida das pessoas. Esse processo de libertação também levanta uma questão importante: até onde estamos dispostos a ir para proteger a vida humana? É impossível entender completamente o que essas mulheres viveram. Mas o que podemos tirar dessa história é que, mesmo em tempos de guerra, existe a possibilidade de buscar soluções que minimizem o sofrimento e tragam esperança. A expectativa agora é que o processo de libertação continue, com mais reféns sendo libertados nas próximas semanas. A guerra em Israel continua, mas, talvez, esta seja uma luz no fim do túnel, lembrando-nos de que, mesmo em tempos sombrios, a humanidade pode prevalecer. Ao observar essa libertação, é difícil não se perguntar: o que estamos fazendo em nossas próprias vidas para liberar aquilo que nos aprisiona? Como podemos, diante dos nossos próprios desafios, buscar nossa própria libertação, por mais complexos que sejam os processos? Vamos refletir mais sobre isso nos próximos tópicos. A liberação de Emily da Marie, Doronstein e Romy Gonen foi apenas o começo de um processo mais amplo de resgate que está por vir. As negociações não param por aí. A esperança agora recai sobre a libertação de mais 33 reféns, um número significativo, mas que também traz consigo a sombra da incerteza. Esses reféns, assim como as 3 mulheres já libertadas, enfrentam um futuro incerto, com o medo de não saberem se ainda estarão vivos quando suas famílias finalmente os encontrarem. No entanto, a verdadeira pergunta que surge é: será que, no meio dessa guerra, podemos realmente confiar que todos esses reféns terão um final feliz, ou será que a dor e a perda continuarão a marcar as próximas etapas? A expectativa é de que 25 dos 33 reféns ainda estejam vivos, mas esses números são apenas estatísticas frias, e cada número carrega consigo uma história única de sofrimento. O futuro da guerra em Israel permanece imprevisível. As próximas semanas serão cruciais para definir se essas libertações continuarão a acontecer ou se a violência escalará novamente. O processo de libertação, embora traga alívio imediato, também revela a gravidade de um conflito que ainda não tem fim à vista. No entanto, é inegável que, enquanto existirem reféns a serem libertados, a esperança nunca deve ser perdida, por mais difícil que seja o cenário. Essa incerteza nos faz refletir sobre o quanto estamos dispostos a lutar pela liberdade, mesmo quando o caminho parece ser longo e tortuoso. O futuro das libertações em Israel é uma incógnita.
mas também é um lembrete do que estamos dispostos a sacrificar para alcançar a paz. E talvez a verdadeira resposta para essa guerra esteja na forma como cada um de nós, em nossas próprias vidas, busca a liberdade. Liberdade de medos, de limitações, de angústias. A guerra em Israel pode ter um fim, mas a luta pela liberdade e pela paz deve ser constante, sempre. O retorno de Emily, Doron e Home de Gaza nos lembra que, mesmo nos cenários mais desesperadores, sempre há espaço para a sobrevivência. E, mais importante, para a transformação. A guerra destrói corpos, mas não pode destruir a nossa capacidade de resistir, de lutar pela liberdade. O que você faria se estivesse no lugar dessas mulheres? Como reagiria diante do sofrimento extremo e da incerteza? O que podemos aprender com essas histórias para enfrentar as batalhas que, de algum modo, todos enfrentamos? Não importa o tamanho do desafio ou o quanto a vida pareça difícil, a escolha de seguir em frente está em nossas mãos. Se essas mulheres conseguiram sobreviver ao inferno de Gaza, você também pode encontrar força para superar suas próprias dificuldades. Agora, é com você. Aplique tudo o que aprendeu hoje e comece a lutar pela sua própria libertação, seja ela emocional, mental ou física. Se você ficou tocado por essa história, inscreva-se no canal e ative as notificações.